As articulações do nosso corpo que produzem movimento são chamadas de sinoviais. E para que o movimento aconteça, é necessário que essas articulações tenham características anatômicas específicas. E são essas características que nós vamos ver hoje. Eu sou Marisa Palma e você está no Anatomia para Você. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Nós falamos que as articulações sinoviais precisam ter características específicas. 4 dessas características são obrigatórias. Vamos lá: cartilagem articular, cavidade articular, cápsula articular e líquido sinovial. São características que não podem faltar em uma articulação sinovial. Já outros elementos anatômicos são acessórios dentro da articulação sinovial, ou seja, eles podem estar presentes ou não. Esses elementos acessórios são ligamentos, discos e meniscos e as bursas ou bolsas sinoviais. Vamos começar pelas características obrigatórias. Eu vou pegar como exemplo a articulação do fêmur com o osso do quadril, mas poderia ser qualquer articulação sinovial, porque o objetivo não é estudar uma articulação especificamente. Aqui está marcada a cápsula articular. Observe que ela envolve as superfícies ósseas que estão fazendo parte da articulação. A cápsula, ela vai ajudar a manter os ossos em posição. E ela tem uma outra função muito importante, que é a produção do líquido sinovial. A cápsula articular tem 2 camadas. A mais externa é a camada fibrosa e a mais interna é chamada de membrana sinovial, que tem a função de produzir o líquido sinovial. Então, o líquido sinovial vai estar aqui dentro da articulação, nos limites da cápsula articular, e ele é produzido a partir do sangue. A membrana sinovial filtra o sangue e retira água, ácido hialurônico, que vai dar uma característica viscosa ao líquido sinovial, e poucos nutrientes. Aqui dentro existe um espaço, que é protegido pela cápsula, cheio de líquido sinovial, que é chamado de cavidade articular. É o espaço entre os 2 ossos. Agora eu vou usar a articulação do punho como modelo. E para isso eu vou precisar tirar alguns elementos articulares. Vamos aproximar para a gente ver aqui, ó. Por exemplo, entre o rádio a ulna e os ossos do carpo, a fileira proximal dos ossos do carpo, aqui é uma articulação sinovial. E veja que existe um espaço entre os ossos. Nas articulações sinoviais, a gente diz que os ossos estão em contiguidade, ou seja, eles estão próximos, mas eles não estão unidos. Observa uma diferença. Vamos ver aqui uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise, que é a articulação entre as partes púbicas do osso do quadril. Essa não é uma articulação sinovial. Veja que a cartilagem, que o elemento que une os ossos, ele está preso em um osso e preso no outro. Não existe espaço entre os ossos. Então, a cavidade articular é uma característica das articulações sinoviais, e essa cavidade, ela vai dar uma liberdade maior de movimento. Para ver a cavidade, obviamente, tivemos que tirar a cápsula. Então, até agora nós vimos que as articulações sinoviais são revestidas por uma cápsula que vai manter os ossos em posição. A membrana interna dessa cápsula produz o líquido sinovial, que é um agente lubrificante, que vai estar na cavidade, que é o espaço entre os ossos. Mas o líquido sinovial não é suficiente para permitir que haja o deslizamento de um osso com o outro sem que haja dor. Para isso, os ossos precisam de um revestimento somente no local do osso, ou seja, na superfície do osso que vai se articular com o outro osso, que é a chamada superfície articular. Vamos retirar a cápsula articular aqui da articulação do fêmur com o osso do quadril, para a gente ver lá dentro a cartilagem articular revestindo as superfícies ósseas. Então, a gente retira aqui todo o revestimento e estamos aqui, ó,
dentro da articulação. Observe que a cabeça do fêmur, ela vai se articular dentro dessa cavidade do osso do quadril, que é chamada de fossa do acetábulo. Eu vou tirar o fêmur rapidinho para vocês verem. Olha lá. Então, o fêmur se articula aqui, que é a fossa do acetábulo. Todo o fêmur vai ser revestido por cartilagem articular? De jeito nenhum. Somente a parte da cabeça do fêmur que vai deslizar na fossa do acetábulo é que é revestida pela cavidade articular. Da mesma forma, lá dentro, a cavidade articular do fêmur, que é a fossa do acetábulo, se apresenta revestida também pela cavidade articular. De novo, eu vou lembrar, eu estou usando essa articulação como um modelo para explicar, mas isso acontece em todas as articulações sinoviais do nosso corpo. Todas as articulações que produzem movimento têm essa estrutura. Agora eu mudei para a articulação do joelho porque eu escolhi essa articulação como um modelo para a gente falar dos elementos acessórios das articulações sinoviais. O primeiro elemento acessório que nós vamos falar é o ligamento. O que é um ligamento? Ligamento é um feixe de tecido conjuntivo fibroso que reforça a cápsula articular. Ele ajuda a cápsula articular a manter os ossos em posição. E ele pode se colocar na articulação sob 3 formas. A primeira forma é o ligamento capsular. Ele é um ligamento que não se destaca da cápsula. Ele é um espessamento da própria cápsula. Em determinado local, a cápsula fica mais espessa, formando um reforço que é chamado de ligamento capsular. Em outras situações, o ligamento se destaca da cápsula. Aqui a gente pode ver como exemplo esse ligamento aqui. Veja, ó, que ele está completamente separado da cápsula articular. Então, esse é um ligamento extracapsular. O próximo tipo de ligamento que nós vamos ver está dentro da articulação. Então, nós vamos precisar retirar a cápsula articular. Vamos aqui primeiro retirar a patela. Agora a gente retira a cápsula. Tirar esse tendão aqui também. E vê lá, ó, dentro da articulação tem um ligamento. Esse, inclusive, é muito famoso, o ligamento cruzado anterior do joelho. Tanto o ligamento cruzado anterior como o ligamento cruzado posterior estão dentro da cápsula articular. Então, eles são classificados como ligamentos intraarticulares. Os próximos elementos acessórios são os discos e os meniscos. Eles têm a mesma constituição, cartilagem fibrosa, e a mesma função, ajudar a melhorar a adaptação entre as superfícies ósseas, que fazem parte da articulação sinovial, e ajudam aquela articulação a suportar peso. A diferença entre disco e menisco é somente a forma. Os meniscos têm a forma de meia-lua, e os discos têm uma forma de uma circunferência completa, ou aproximadamente uma circunferência, como a gente vai ver agora. Primeiro vamos ver os meniscos. Para a gente ver melhor, eu vou retirar aqui o fêmur, e aí nós vamos ver a articulação de cima. Vou retirar o cruzado também. Ó, agora a gente está vendo a tíbia de cima sem a presença do fêmur. Aonde estão os meniscos? Menisco medial e menisco lateral. Em cada joelho, nós temos 2 meniscos. Agora eu voltei para a articulação do carpo para mostrar um disco. Ó, aqui a gente tem a presença de um disco articular, que fica entre os ossos do antebraço e os ossos do carpo. Aonde mais que a gente tem disco articular? Entre o externo e a clavícula e na articulação temporomandibular. Aí vocês podem lembrar do disco intervertebral. A articulação do disco intervertebral com os corpos das vértebras não é uma articulação sinovial. Lá é uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Agora eu mudei para a articulação do ombro para a gente ver os últimos elementos acessórios das articulações sinoviais, que são as bursas ou bolsas sinoviais. Veja que aqui elas já estão marcadas e são pequenas almofadinhas feitas de membrana sinovial, revestidas por membrana sinovial.
ali dentro tem líquido sinovial e elas estão posicionadas para favorecer o deslizamento de ventres musculares e tendões em cima de superfícies ósseas, né, de saliências ósseas ou de ligamentos, para evitar atrito entre essas estruturas. Que toda articulação sinovial tem movimento, a gente já sabe. Mas veja como é diferente. Na articulação do ombro, eu tenho uma amplitude muito grande de movimento. Faço flexão, extensão, abdução, adução, circundução. Agora, a articulação, por exemplo, interfalângica, ela só faz flexão e extensão. É sinovial também? É. Por que que uma sinovial consegue fazer tantos movimentos e outra também é sinovial, não faz essa quantidade de movimentos, não tem essa amplitude de movimentos? O que vai determinar a amplitude de movimento de uma articulação sinovial é a forma das superfícies ósseas. Mas isso é assunto para uma outra aula. Então vamos recapitular? Toda articulação sinovial precisa de 4 elementos obrigatórios. Cápsula, que serve para manter os ossos unidos e produzir o líquido sinovial. Cavidade é um pequeno espaço entre os dois ossos para permitir que haja o movimento. Líquido sinovial está ali dentro da articulação, produzido pela cápsula articular para promover a lubrificação das extremidades ósseas. E a cartilagem articular, que está revestindo as superfícies ósseas que vão deslizar uma sobre a outra para evitar o contato direto de osso com osso. Já os elementos acessórios são ligamentos, são reforços da cápsula, estão ali para ajudar a cápsula a manter os ossos em posição e muitas vezes limitam o movimento, não no sentido ruim, mas no sentido de proteger a articulação. Discos e meniscos, que são estruturas fibrocartilagíneas que ajudam a articulação a suportar mais peso. E as bolsas ou bursas, que evitam o atrito entre ventres musculares ou tendões e superfícies ósseas e ligamentos. A condição inflamatória de uma articulação sinovial é chamada de artrite. Agora, quando os dois ossos se fundem e a articulação perde o movimento, é a chamada artrose. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários. Aproveita e já deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.